é muito comum, às vezes, o cliente ficar muito assustado, né? Aí, olha, eu estou com condropatia grau 4. Meu joelho acabou, Luciano. E aí, doutor Marcelo, é assim mesmo? Isso é um medo que muitos pacientes chegam aqui no consultório e falam: olha, doutor, meu joelho já acabou, minha condropatia é grau 4, né? E isso é uma coisa interessante da gente conversar. Por quê? Porque essa classificação de condropatia, ela não é uma classificação das melhores que a gente tem, né? Uma classificação médica, em geral, ela dá para nós uma noção de gravidade do quadro. E essa, em especial, essa classificação para condropatia, ela dá para nós uma noção da profundidade do acometimento, né? Mas não da extensão. Então, tem pessoas que têm lesões pequenas, mais profundas, que vão ter lesão, que vão ser chamadas 3 ou 4. E tem lesões que são mais superficiais, mas elas são mais extensas, né? Então, um paciente que tem uma lesãozinha pequenininha de milímetros, mas que ela é mais profunda, é muito mais leve do que um paciente que tem uma lesão profunda de 1 centímetro de diâmetro, 2 centímetros de diâmetro, né? Então, o grande problema não é tanto a condropatia, mas sim como é o formato daquele joelho, como é que aquele joelho está funcionando, né? Tá? Uma coisa que eu acho que seria interessante até para a gente começar a conversar, foi assim, mas quando é que eu sei que eu tenho problema na patela? Como é essa dor, né? Tá? Então, as dores da articulação entre a patela e o fêmur, elas são caracterizadas por dores na região anterior do joelho. É uma dor meio difusa, mas o paciente consegue caracterizar que é na frente do joelho. E elas têm alguns fatores desencadeantes muito claros, que são assim muito até repetitivos, né? Tem a ver com esforços que você faz com o joelho fazendo um movimento de flexão e extensão. Então, por exemplo, subir degrau, descer degrau, agachamento, né? Às vezes você vai pegar alguma coisa no chão e tudo mais. A gente tem filho pequeno, começa a sentir quando tem que agachar muito para recolher brinquedo, né? Algumas outras pessoas podem ter até andando de bicicleta, né? Às vezes a pessoa não está acostumada e tal, começa a andar de bicicleta, principalmente subindo ladeira, começa a ter esse desconforto, né? Então são situações assim. Nas academias, em geral, o que os pacientes chegam muito se queixando em relação ao exercício do leg press da mesa extensora, né? Às vezes a pessoa percebe que tem um probleminha ali fazendo esses exercícios. A pessoa chega para mim aqui no consultório e fala: olha, doutor, eu faço de tudo, mas quando eu faço tal aparelho, aí eu tenho dores, né? E aí, nessa situação, o médico faz a avaliação. A gente faz um exame físico, avalia o formato da perna, formato do joelho, o movimento, tudo mais. Já pelo quadro clínico, a gente consegue diferenciar de outras doenças do joelho, né? E hoje a gente tem um instrumento muito importante para a nossa avaliação, que é a ressonância magnética, né? Mas ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Entrando de novo naquela história da condropatia patelar e tudo mais, a gente não avalia simplesmente a cartilagem da patela, a gente avalia muito mais que isso. A gente avalia o formato do fêmur, o formato da patela, as inclinações, né? E para isso eu trouxe eu preparei aqui um materialzinho, né, que eu queria mostrar para vocês, tá? Você pode colocar para a gente, Luciano? Vamos lá. Então, pessoal, eu fiz aqui um desenhozinho, um esquema de um joelho, né? A gente vê os ossos do joelho ali. E a ressonância magnética, ela vai avaliar um pouco da gente em fatias, né? Então, aquele plano atravessando ali a articulação seria o plano de corte. Na imagem à direita superior, a gente vê como é que ficaria esse desenho do plano de corte. E embaixo é a imagem da ressonância magnética correspondente ao corte que a gente indicou ali. Esses cortes são cortes chamados transversais, tá? Em que a gente consegue ver direitinho a patela encaixada no trilhozinho do fêmur, né? Essa primeira imagem aqui seria o que a gente chama de uma fêmur patelar padrão, né? Que a maior parte das pessoas tem um joelho mais ou menos assim. Então a gente tem um trilhozinho que encaixa perfeitamente na patela. Vocês podem perceber que existe uma linha preta circundando a patela, né? Essa linha é o osso periférico. Então, quando a gente olha na porção inferior da patela, logo abaixo dessa linha bem escura, a gente tem uma linha mais clara, uma camada mais clara. Essa é a camada da cartilagem da patela, tá?
E essa, por exemplo, é uma cartilagem lisa, normal, espessa, sem doença nenhuma. Tá? Agora, um grande problema que nós temos é que na espécie humana há uma variação muito grande desse conjunto da patela e do fêmur. E muitas pessoas vão ter um trilho diferente, vão ter uma patela de formato diferente. Então, aqui nessa outra imagem, eu tenho o que seria uma ressonância magnética de um joelho padrão, e do outro, um joelho que já é uma variação da normalidade. Veja, eu não vou falar que é um joelho doente, é um joelho que varia. Porque tem muita gente que tem o joelho assim e vive muito bem, obrigado. Tem atletas, medalhistas olímpicos. Então não é um joelho doente, é um joelho que varia. Mas nesse joelho variante, vocês podem perceber que a área de contato entre o fêmur e a patela é menor. Então tende a acontecer uma pressão, um atrito muito maior quando a área de contato é menor do que quando a área de contato é maior. Então as pessoas que têm esse joelho que a gente vê do lado direito da tela, elas teriam, por exemplo, uma tendência a desenvolver problemas, né, de atrito, de inflamação e tudo mais. Não quer dizer que isso necessariamente vai acontecer, né? Por que isso não acontece sempre? Porque a gente tem muitos mecanismos de compensação, de correção no nosso corpo. Um dos principais é o equilíbrio muscular da musculatura da coxa, do quadríceps. Então, um quadríceps bem fortalecido, bem trabalhado, ele vai equilibrar essa patelinha, não deixando que ela faça muita pressão naquela área. Então, por isso tem muita gente com o joelho dessa maneira, dessa forma, com esse formato, mas que vive bem, que não tem dor e tudo mais.